Olá, amores, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre Atos, capítulo 17. Então vamos orar antes, né? Pai de amor, Pai de alegria, Pai de bondade, obrigada pela oportunidade de ler tua palavra, obrigada pelas tuas revelações, obrigada por cada coisa, Senhor, que tu tem nos ensinado através da tua palavra, através desse tempo de leitura. Obrigada, Senhor, por ter nos inserido nesse grupo e ter colocado essa vontade em nossos corações de continuar lendo e te buscando. Amém? Em nome de Jesus eu te agradeço e te louvo. E vamos para o capítulo então, né? Eu quero começar lendo com vocês o verso 2 que fala assim: Como era seu costume, Paulo foi à sinagoga e durante 3 sábados seguidos ele discutiu as escrituras com o povo. No 3, ele explicou as profecias e provou que era necessário Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Ele fala assim: Esse Jesus de quem lhes falo é o Cristo, disse ele. Então, olha só, ele discutia as Escrituras, ele ensinava as Escrituras, ele embasava o seu discurso nas Escrituras. Não era algo assim, hoje eu vou falar de alguma coisa e simplesmente começa a falar, ou a divagar, ou por causa de uma ideia na mente dele. Não, não era por causa, não era assim. Ele embasava os seus ensinamentos nas Escrituras e ele provava nas Escrituras. Amém? Então, que a gente preste muita atenção, né, em quem está ensinando ou com quem nós estamos aprendendo, para que nós sempre olhemos para as escrituras e não só fiquemos com o que a pessoa fala, com o que a pessoa nos ensina, mas com o que o Senhor fala diretamente conosco através da palavra. Amém? Então vamos lá. Lá depois, nos versos para frente, na frente, no verso 5, alguns judeus, né, que ficaram com inveja, reuniram alguns desordeiros e desocupados. Então, olha só, Deus nos livre da inveja, nós de sermos desordeiros ou desocupados, para que vá junto com a multidão fazer desordem por aí, nem sabe o que está lutando, nem sabe qual é a bandeira que está levantando, mas vai porque estava ali sem fazer nada. Então que isso, né, nos sirva de lição e que a gente nunca faça isso, a gente preste atenção. O Senhor não gosta de ninguém desocupado. Pode, né, ver na palavra, ele nunca pegou ninguém que estava desocupado sem fazer nada. Sempre ele pegou as pessoas que já estavam fazendo algo. Então, vamos cuidar, né? Então vamos para frente. Lá depois ele fala assim: aqueles que têm causado, eles que estavam fazendo o transtorno, né? Entraram na casa de Jason e colocaram eles para fora gritando, falando: aqueles que têm causado transtornos no mundo todo agora estão aqui, perturbando nossa cidade. E Jason os recebeu em sua casa. São todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus. Então, olha só. Quando, a partir do momento que eles falam que tem um outro rei, é traição, é alta traição. Então todo mundo já fica de cabelo em pé, né? Querendo resolver o quanto antes para que César não dê nenhum decreto. Lá para o verso, lá para frente, no verso 11, fala assim, ó. Aí aqui já Paulo e Silas já saíram de lá e estão em Bereia. Falaram assim: os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias eles examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Olha só, que diferença! Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Então, olha só, lá em Tessalônica, quando Paulo estava explicando lá sobre as profecias sobre Jesus, muitos judeus e muitos gentios eles foram convencidos, né? Fala a palavra lá no versículo. E olha a diferença aqui, os de Beré, eles examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas estavam falando a verdade. E olha só, como consequência, muitos creram,
Não foram convencidos, creram. Olha a diferença, né? Glória a Deus por isso. E no 13 fala assim: Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá e criaram alvoroço. Não feliz com o alvoroço que eles já tinham criado antes lá em Tessalônica, agora foram para Bereia criar mais alvoroço ainda, porque eles ainda não tinham se contentado com aquilo, né? Então vamos lá. Na frente fala assim: no 16, enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, pelos seus discípulos, né, Paulo, por Silas e Timóteo, ficou indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Imagina, né? A Grécia realmente era, né, era tomada de ídolos, né, por toda a cidade. Quem aqui, né, já não assistiu algum filme aí de algum deus, de Zeus ou sei lá, né? Tem tantos por aí. Então, Paulo ficou indignado com isso porque tinha muitos. E pensava, né, o que os judeus estão fazendo lá, né, que não estão ensinando o povo sobre o Deus de verdade. E lá no 22, Paulo fala assim, ele começa, né, o discurso dele aos atenienses, e ele fala: Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos seus membros: Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: Ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que lhes falam. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus tateando, talvez viessem encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Olha só que maravilha. Os gregos tinham medo de ofender algum deus por deixar de dar atenção a ele. Então, por isso, colocavam essas inscrições ao Deus desconhecido, para que assim eles achavam que não deixavam de dar atenção, né? E olha só, mostrando, né, o seu propósito era que as nações buscassem a Deus. Ou mesmo antes, ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Então, ele é um Deus pessoal. É um Deus que quer estar perto, que quer ser achado, que anseia por isso. Como disseram alguns de seus próprios poetas, continuando o versículo: somos descendência dele. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra, projetado por artesãos. No 30. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas. Mas agora ele ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem, ao ressuscitá-lo dos mortos, que é Jesus. Então, glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor por isso. Acabou o tempo da ignorância. Hoje nós sabemos quem é Jesus, quem é Deus, e vamos deixar aí nos arrepender de toda prática que ofende a santidade do nosso Senhor. Amém? Então, estes foram os meus comentários de Atos, capítulo 17. Eu espero ter ajudado vocês na leitura. Um beijo e até o próximo capítulo. Tchau!